E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo bem. Para mim é uma alegria imensa estar trazendo para vocês mais um conteúdo edificante para a minha, para a sua, para a nossa vida, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma situação que aconteceu no país aqui em cima na América do Norte, né, lá no Canadá, certo? Uma situação que vem sido rotineira aí do ano de 2020 para cá, viu? Mais específico do ano 2021, finalzinho de 2020, começo de 2021 para cá, que é a perseguição à pregação da palavra de Deus. Bom, vou soltar um vídeo aqui para os irmãos vão ver alguns trechos, tá certo? O vídeo é legendado porque é uma língua, né, estrangeira para nós brasileiros. Alguns, né, já são bilíngue, pessoas que falam português e inglês, que terão acesso a esse vídeo, mas outros não são. Então o vídeo é legendado. Se você ficar com alguma dificuldade de ler a legenda do vídeo devido à rapidez das palavras que este homem de Deus, que esse ministro está falando, pausa e acompanhe e entenda o que ele vai falar. Logo após o vídeo, nós estaremos conversando a respeito da situação, tá certo? Veja aí um trechinho. Just so you guys know, police officers writing me a ticket saying that I'm not allowed to amplify my voice, even though the last I checked, there is right to be heard in Canada, especially on a busy street, and they need a decibel reader, and nobody verified that. So these guys are discriminatory against my religion, writing me a ticket when I asked him, show me the law, and he won't. He said the law will be on the ticket. This is what Canada has come to. A minister of God can't even preach on a street without getting a ticket. But I can parade around naked. That's right. Yes. And I won't get a ticket. That's right. Yes. Amen. And they don't want to be on film That's a shame. because they don't want any evidence That's a shame. of what's happening. And they want to bully people. This Yeah, put that's a in the shame. guy ways and stand back. That's a shame. I see That's not how the law should take place No. in Montreal. No. Especially Not when we're man. walking away. They didn't even witness anything to charge me with. Yes. So let them write me a ticket. Os irmãos viram aí o vídeo, né? Este homem estava pregando a palavra de Deus, certo? Este ministro do evangelho, esse ministro, né, da pregação da palavra, ele estava ministrando ao ar livre em uma esquina ali no país do Canadá, certo? Na sua cidade, um local. E ele estava pregando a palavra de Deus. E aí os irmãos acompanharam aí alguns trechinhos do vídeo aí, tá certo? E eu quero trazer uma reflexão, né, para mim, para você que está acompanhando esse vídeo. O Canadá é um país, né, que é um país que você, pela Constituição, você é livre para anunciar o evangelho nas esquinas, certo? Se fosse por perseguição, se fosse por perturbação do silêncio, como nós temos essa lei no Brasil, qual seria o correto? Vamos supor que aqui no Brasil nós estamos fazendo um culto evangelístico. Então nós vamos ali, né, numa esquina, numa quadra, né, ou numa praça, com uma caixa de som e um microfone. Ligamos o som ali, cantamos alguns louvores, fazemos algumas orações, depois trazemos uma palavra, né? Liturgia do culto, certo? E aí o que acontece? Vamos supor que o nosso som esteja perturbando alguém. Na Constituição nossa existe um limite, né, de altura, para que esse limite não se exceda. Então, o que seria correto, né, se alguém chama a polícia para um culto evangelístico? A polícia chega ao local com um aparelho que vai medir a altura, os decibéis do som, certo?
E aí, se o som exceder o responsável pelo trabalho, ele vai ser autuado, tá certo? Ele vai ser autuado. Em alguns casos pode ocorrer do som ser apreendido, talvez, apreendido, tá certo? Agora, ali, nós podemos ver que ele estava pregando a palavra no gogó, sem caixa de som, sem microfone. Ele estava anunciando a palavra, e ele fala, no vídeo do Mundo Coelho, ele fala: olha, eu sou um ministro do Evangelho, estou sendo multado por anunciar o Evangelho, por anunciar a palavra de Deus. Nas nossas palavras aqui, né? Ele ainda cita alguns artigos da Constituição do país dele que lhe dão o direito de pregar a palavra de Deus, tá certo? Num país que lhe dá o direito de fazer esse trabalho de evangelismo, tá certo? Agora imagina, isso aqui, ó, é em cima da gente aqui, ó, é em cima da gente, mas é no continente americano. Nós somos sul-americanos, tem a América Central, Canadá e América do Norte, tá certo? E aí, meus irmãos, a que ponto estamos chegando, né? Aí você vai me dizer: não, amigo, mas olha, capaz, tem vários países aí que a pregação da palavra não é aceita, né? Tem vários países aí que o evangelho é perseguido. Meus irmãos, nesses países que o evangelho é perseguido, desde as suas origens, o evangelho é perseguido. Não que seja uma coisa normal, não é, tá certo? Porque tem missionários, tem homens, mulheres de Deus que vão para esses países por amor a Cristo, para pregar o evangelho, mesmo sabendo da perseguição, mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que chegando nesse país, se for pego pregando a palavra, ou lendo a palavra, ou orando ao Deus vivo, eles poderão ser decapitados, eles poderão ser presos, torturados, tá certo? Não é normal. Mas são países que, nas suas legislações, não aceitam a pregação do Evangelho de Deus. Agora nós estamos falando de um país que na Constituição dá o direito de um ministro da Palavra de Deus pregar o Evangelho, e ele está sendo autuado por exercer o seu direito. Aí você vem me dizer que é normal? Não é normal, meus irmãos. Não é normal, tá certo? E isso não está longe de acontecer no nosso país. E muitas das vezes nós não valorizamos os homens de Deus que estão ali pregando a palavra, alimentando a nossa vida com a palavra de Deus, trazendo uma palavra, né, de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra de consolo, né, uma palavra que te dê ânimo, tá certo? Muitas das vezes nós não valorizamos esses momentos, mas vamos começar a prestar atenção, vamos começar a valorizar esses momentos, sabe por quê? Porque hoje esse homem lá, ele foi atuado, né? Esse vídeo tem alguns meses, eu falo hoje assim no tempo atual, né? Ele foi autuado e levado por ministrar na rua. Mas lá no Canadá já teve um pastor aí no ano passado, né? Ele foi preso por não fechar a igreja, por ministrar cultos, tá certo? A que ponto chegamos? E isso pode acontecer a qualquer momento aqui no Brasil. Aí vocês falam: ah, mas o nosso país é laico. Mas, meus irmãos, a gente pregar alguns princípios desta palavra que nós temos como base, que nós temos como bússola, né? Que nós temos como a palavra viva e eficaz, a palavra, né, inefável, a palavra de Deus. Alguns princípios dessa Bíblia hoje pregar já no nosso país estão começando aí com discursos de que estamos espalhando o ódio,
simplesmente por pregar alguns princípios que nós defendemos, que nós acreditamos. E você vai me dizer que isso aqui no Brasil não acontece? De um ministro ser preso? Meus irmãos, o fim está próximo. Jesus está voltando, tá certo? E despertamos os nossos corações. Voltemos os nossos corações para o Senhor, tá certo? Porque está vindo tempos difíceis para a igreja. Está vindo tempos tenebrosos para a igreja na face da terra. A igreja vai ser perseguida, viu? A igreja vai ser perseguida. Começa aí com esses discursos, né, de que o certo, né, o que a gente não tem que defender porque a gente está espalhando aí o ódio e tudo mais, né? Aqui politicamente, tava buscando essa palavra, aqui politicamente correto, né? Mas meus irmãos, desperta o coração, vamos despertar, viu? Vamos juntar mais aos pés do Senhor Jesus, vamos buscar mais a presença dele, vamos meditar mais nessa palavra aqui, vamos buscar mais tempo com o Senhor, porque chegará dias, viu? Não está distante não, chegará dias que será difícil a gente encontrar liberdade para se unir e adorar a Jesus na unidade do corpo, viu? Isso aí foi aqui, num país acima da gente aqui. Esse ano 2022 é ano decisivo para a igreja brasileira, viu? Não vou entrar aqui no detalhe do assunto não, porque não é o intuito, né, do vídeo, né? Mas ano de 2022 é um ano decisivo para a igreja brasileira. Vamos orar, vamos despertar, tá certo? Porque dependendo de quem a gente colocar lá, não vai demorar muito não pra gente ver o que aconteceu lá no Canadá acontecer aqui, viu? Não vai demorar muito não, tá certo? E eu quero trazer um versículo aqui para os irmãos, alguns versículos aqui pra gente finalizar. Olha aqui, Isaías 52, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Como são belos os montes, nos montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vou repetir, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho de Cristo, que proclamam a paz que excede todo entendimento, que trazem as boas notícias, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a palavra de Deus fala que ela é viva, ela é nova a cada manhã, tá certo? As boas notícias, que proclamam a salvação, porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que dizem a Sião, o seu Deus reina. O nosso Deus é poderoso, meus irmãos. Aquele homem, esse versículo fala daquele homem que estava anunciando as boas novas, usando o seu direito pela Constituição, e foi perseguido, mesmo dentro dos seus direitos. Mas olha, vamos para João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro que odiou a vós, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Ó, Jesus dizendo, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Nós somos chamados
Estávamos no mundo, mas fomos chamados por Cristo. E temos o dever de espalhar essas boas novas. E quando fazemos isso, ainda que temos a liberdade, muitas das vezes somos odiados por amor a Cristo. E aí eu quero finalizar aqui em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Agora, para finalizar, eu quero trazer aqui um alerta. Tá certo? Temos visto aí muitas denominações se levantando. Já trouxemos um vídeo a respeito aí da religião única, da religião abraâmica. Se você não assistiu, corre lá no canal e procura para você entender. Mas citei nesse vídeo, que eu estou falando para os irmãos aí, a respeito de muitas denominações surgindo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Mas denominações que estão sendo levantadas fora do propósito desta palavra, para propósito próprio do homem, não propósito do reino. E quando levantar essas perseguições contra os ministros de Deus na face da terra, no Brasil, nos países ao redor do Brasil, no mundo, essas denominações que se levantaram para benefício próprio não resistirão, negarão a fé. Então, se você congrega numa igreja, numa denominação que prega a sã doutrina, que prega os princípios bíblicos e que na prática ela vive o que prega, valoriza os ministros de Deus sobre a sua vida, valoriza o corpo de Cristo que você participa, as oportunidades que você tem para estar lá, esteja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tempos difíceis está vindo sobre a face da igreja na terra. Tá certo? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a você, tá certo? Louvo a Deus pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, tá certo? Fiquem ligados, porque estamos aí trazendo atualizações das profecias bíblicas. Só para finalizar, meus irmãos, vou abrir aqui agora rapidinho, já estava finalizando, mas o Senhor me lembrou aqui. Olha isso. Mateus 24, 9, é uma das profecias, dos sinais do fim do mundo. Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tá certo? Então, meus irmãos, despertai-vos e atentai-vos para os sinais nos céus e na terra, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, até o próximo.